Eu sou, eu sou, eu sou. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó soberanos divinos do grande silêncio, dai-me o sono reparador de que eu tenho necessidade para realizar minha tarefa. Eu vos agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó deuses do grande silêncio, pelo atendimento deste apelo. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento. De segunda a sexta, das 7 da manhã às 7h50. Pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Esse programa, logo após a gravação, ele fica disponível logo após a rádio transmitir, né? Ele fica disponível para vocês no canal do YouTube. Nosso canal do YouTube, Instituto Alma do Mundo, Instituto Alma do Mundo. Você pode estar lá revendo os programas, né? Bastante coisa gravada, fora outros quase 3.000 vídeos aí, de bastante conhecimento, para trazer para vocês aí toda a grande movimentação do que é necessário, né? Dentro disso, né, é um trabalho agora dia 15 de agosto, gratuito para vocês, presencial, que acontece às 14 horas aqui no nosso teatro, a Grande Legião da Luz. Então, nós vamos estar desenvolvendo basicamente a ideia que o programa oferece, né, que essa gravação oferece para vocês, que é a ideia da fraternidade branca, dos apelos arturianos, Cryon, Comando Intergaláctico, né, Astar Sheran, e tudo isso que envolve aí a hóstia angélica, os anjos, enfim, tem muita coisa para a gente poder trabalhar e desenvolver aí, né? Nós já vai bater um papo, vocês podem trazer suas perguntas aí, estamos aí para poder conversar e agregar conhecimento para todos, né? Todo mundo aprende com isso. E fazemos meditação, fazer alguns movimentos, poder também estar auxiliando o planeta a caminhar melhor, a nossa nação, né? Toda a construção dos elementos, elementais, elementares, animais e humanos, né? Isso é muito importante, essa construção que nessa ordem, né? E assim, é percebido que na maioria do que é conversado no geral com as pessoas, né? Existe uma ordem reversa, né? A primeira atenção sempre é na humanidade. Tá perfeito, mas assim, só que a humanidade, ela consegue ir adiante se os elementos estiverem tranquilos, né? Vocês estão vendo aí, né, as questões atmosféricas, tudo. Toda a construção dos elementais, embora poucas pessoas compreendam isso, ou creem nisso, ou dão atenção, enfim, né? E também os elementares, né, que é toda a natureza, né, os espíritos que estão por aí da natureza, ajudando, favorecendo, protegendo. Depois temos os animais, né, que completam isso. Os animais, eles estão aqui, eles representam uma emoção humana, né? Cada tipo de emoção, um tipo de animal, né? E esses animais são almas grupos, então tudo aquilo que é feito, né, repercute muito neles, nas almas grupos, e isso repercute na humanidade, né? Eles só estão aqui devido a falhas que a humanidade vem causando, né? Então é percebido hoje, né, que assim, dificilmente alguém não tem um animal em casa ou cuida de um animal, enfim, né? Coisa que não acontecia há um bom tempo lá atrás, né? Então hoje existe uma consciência melhor, maior, voltada para isso. Então só que a gente tem que ir corrigindo isso cada vez mais, fazer crescer, porque esse é o caminho, né? Cuidando deles, né? Tendo um pouco de atenção com os elementais,
trabalhando um pouco os elementos, nós temos aí resultados maiores, né? As próprias enfermidades, uma série de coisas, porque a questão de dinheiro, né, a estrutura financeira das pessoas, tudo isso repercute nesses mundos, né? Então, quando se coloca esses mundos em ordem na sua vida, a coisa muda completamente. Agora, imagina poder ajudar a colocar esses mundos no mundo, né, em ordem melhor, vai repercutindo naquele que está buscando, ele vai se encontrando, né, com as coisas, né? Então, de uma forma ou de outra, tudo começa a funcionar de uma maneira cada vez mais elevada, né? Assim que as coisas se colocam, né? Cada um de nós faz parte do Criador, né? Do Altíssimo, de Deus, enfim, né? Como se fosse uma força infinita, né? Possuímos um poder que ele pode ir aumentando de acordo com os nossos atos, as encarnações e assim por diante, né? Então, o humano ele vem crescendo em termos de inteligência, uma série de fatores, né? Só que vem deixando de lado a construção do mundo, né? E a questão do conhecimento, né? Então, está se colocando muita atenção no conhecimento clássico, no conhecimento humano, que ele faz parte desta vida agora, né? Então, por exemplo, muita coisa que foi desenvolvida há muito tempo lá atrás, hoje talvez não serve. Tem coisa que foi desenvolvida que foi estrutura para o que tem hoje, né? Só que o universo, o conhecimento, o mundo, ele é também, né, um universo de estudos, né, de conhecimento, de agregar na nossa vida. Então, quando nós começamos a colocar isso em atenção, começamos a viver dentro deste mundo, e este mundo começa também a nos observar e trazer resultado para a gente, né? Mas enquanto não se dá atenção para isso, não se olha para isso, as coisas não trazem nenhum tipo de realização, de coisas e assim por diante, né? Então nós temos que começar aí a dar uma atenção diferenciada nas coisas, né? Sem essa atenção, as coisas não se realizam, elas não acontecem, elas não trazem nenhum tipo de resultado, né? Então, por exemplo, assim, o programa, né, ele faz parte deste movimento, né? Então, toda a ideia de trazê-lo ao ar, de poder mostrar para vocês, né, é uma forma de evidenciar o conhecimento e ajudar, né, a humanidade através das palavras, dos apelos, né, das conversas diárias, tudo que nós falamos, você tem aproveitamento na sua vida, né? Porque é para isso, né? Essa construção que faz com que as coisas caminhem, né? E é claro, depois, se cada um quiser desenvolver mais isso, ir adiante, é só estudar, né? Então, como por exemplo, hoje, né, dia 3, nós temos uma aula de empreendedorismo, né? Então, empreender, né, no mundo material, né, é aquela coisa de colocar dinheiro numa coisa, construir outra, fazer isso, fazer aquilo e tal, né? Como se fosse se ocupar, né, de um crescimento de alguma coisa, né? Bom, dentro do que vivemos do conhecimento, empreender é você tirar água de pedra, né? Então, aquele que consegue transformar do nada ao tudo, ele é um grande empreendedor. Tem pessoas que nascem assim, né? Vêm com essa missão, com esse caminho e tal. Só que assim, não é porque o outro não tem essa continuidade, né? Ele não consegue realizar alguma coisa, né? Então, a metafísica, a alquimia, ela tem ferramentas para isso. Todo mundo pode empreender, todo mundo pode crescer, todo mundo pode melhorar, né?
Então, mesmo dentro de casa, né, o empreendedorismo, ele não é só trazer dinheiro para as coisas, né? É tudo, é tudo. Quando você passa a empreender nas suas coisas, né, porque o mundo ele tem uma construção, já diz, né, construção construtiva, construção, construir, ir adiante, né? Então, quando a pessoa vai construir algo, pode ser uma casa, pode ser um projeto, pode ser qualquer coisa, aquilo vai adiante, vai crescendo, constrói, né? Então, empreender é você saber lidar com tudo isso, né? Então, mesmo, por exemplo, vamos falar de uma maneira que as pessoas colocam atenção como empresários, né? Então, às vezes a pessoa, ela faz um doce em casa, um bolo, um salgado, alguma coisa, né? E aí alguém fala, você é um microempreendedor. Perfeito. O empreendedor, ele só é empreendedor depois que o negócio dá certo. Depois a coisa vai adiante. Porque até então, na tentativa ou na busca, não é empreender. Empreender é dar certo, né? Se você fez um movimento e ele não deu certo, não tem problema, você fez, o universo vai te dar outro caminho porque você fez aquele. Você ousou fazer, mas eu gastei toda a minha grana nisso. Não tem problema, o universo vai te dar outra grana, vai aparecer de alguma forma isso vai acontecer. Aí você tem que crer nisso, tem que entender esse tipo de coisa, né? Então muitas pessoas às vezes acham o achismo que empreender comecei a fazer um negócio, eu estou empreendendo, né? Como às vezes uma pessoa ela tem uma coisa que já funciona, ela tem mesmo essa ilusão da loja virtual, né? Porque é uma ilusão, porque uma loja virtual para começar a dar resultado ela vai levar 2 anos e olha lá até você acertar as coisas, entender melhor, né? E hoje se vende muito essa ideia, né? Mas a pessoa ela não quer esperar esses 2 anos, ela quer resultado imediato, às vezes está necessitando pagar contas e tudo, aquela coisa, né? Então, mas tem que fazer. Não tem que não, vai esperar 2 anos, não espero. Não, tem que fazer e nesses 2 anos você vai aprender pra caramba e vai desenvolver um método, um caminho para crescer. Assim se criou grandes empresas, às vezes dentro de uma garagem, no fundo de quintal, de uma ideia dentro da cozinha, mas virou um troço grande. Por quê? Porque alguém ousou ir adiante, sem medo, né? Então, assim, a necessidade hoje das coisas também faz empreender, faz se virar e faz buscar, né? Então, eu vejo, né, em condomínios, reúne lá um monte de gente que faz um monte de coisa, vamos fazer artesanato, outro faz docinho, outro, vamos lá, uma feira de empreendedorismo. Então, a pessoa vai naquela ilusão de que ela é uma empreendedora, né? Então, assim, o conhecimento, ele ensina como você fazer isso. Então eu não tenho que estar enfiado em feiras, em caminhos, em um monte de coisa para mim poder ser um empreendedor. Porque eu posso estar me contaminando também. Eu posso estar olhando para alguma coisa e falar, aquele cara, eu vou copiar e vou tomar porrada, entendeu? Eu tenho que criar um caminho meu. Então, dentro das aulas, eu ensino como você buscar ideias originais, como você lidar com isso no dia a dia, né? E existe um mundo paralelo, um mundo invisível, que as pessoas não têm acesso a ele porque não querem, né? Quando você passa a usá-lo, aí o resultado ele é outro, né? Então, assim, para que você empreenda, existe uma consciência em cima disso. Então a pessoa fala assim, bom, você é empreendedor? Não, estou buscando ser, eu estou aí a caminho disso, estou realizando minhas coisas e creio eu que eu chego lá, né? Eu estou nesse caminho, né? Então, a consciência disso faz as coisas mudarem, né? Mas enquanto não se tem consciência, nada muda. Aí que está o negócio, né?
Então existe toda uma ilusão, uma coisa de vender livros, vender cartilhas, vender, enfim, não vou ficar falando, né? Para as pessoas crerem que empreendem. E empreender é necessário uma estrutura de conhecimento para se chegar lá, né? Então, se você pegar a história de grandes empresas, de grandes empresários, né, como eles principiaram. Então, assim, pode falar, mas aí era outro mundo, porque hoje o cara aperta um botão, tem a internet, não sei o quê, né? E outros porque são influenciadores. Bom, cada um tem um caminho. Se isso vai durar, se isso vai para frente, ninguém sabe, né? Ou sabe. Então, nós temos que buscar um caminho limpo, né? E nem sempre buscar só o resultado financeiro. As pessoas falam, mas isso aqui dá mais dinheiro. Bom, então, vai fazer o que dá mais dinheiro. Você não está fazendo o que você tem amor, o que você gosta, o que você domina, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, né? Muitas pessoas, às vezes, elas querem desenvolver aquilo que elas não sabem para melhorar, dominar. Claro, tem que estudar, isso é inevitável. Então, se uma pessoa trabalha no departamento do financeiro, alguma coisa de contabilidade, notas fiscais, o que for que ela estiver trabalhando, ela tem que se aprimorar naquilo, estudar para poder oferecer para a empresa mais, e claro, dali ela pode ir para um patamar maior, pedir um aumento, um crescimento, ou ir para uma outra empresa, porque ela está buscando, não ficar só naquilo, né? Ah, manda fazer isso, faz, manda fazer aquilo, faz. Você pode desenvolver um caminho diferente. Isso é uma coisa. Também é um empreender em você. Estudar, aprender, né? Por outro lado, né? Tendo também conhecimento, você consegue melhorar isso também de todas as formas. Então você tem que estudar dos dois lados. Tanto a questão física, a questão natural do mundo, como a questão do conhecimento. Então eu falo o seguinte, muitas pessoas, elas, né, procuram se aprimorar naquilo que não sabem, mas eu falo o seguinte, existem coisas que você domina muito bem, que você gosta de fazer e que você conhece pra caramba. Melhora isso. Porque aquilo que você gosta pra caramba, te dá prazer, sabe, te faz muito bem. E por que não fazer mais daquilo? Geralmente as pessoas deixam isso para depois, entendem como se fosse um hobby, como se fosse, sei lá, né? Então a pessoa gosta de ler. E ela fala, mas eu não tenho tempo. Bom, você vai ter que se organizar para poder ler mais, porque se você gosta daquilo, te faz bem, você tem que fazer. Ah, eu gosto de cozinhar, mas eu não tenho tempo. Você vai ter que dar um jeito e se empenhar nisso. Ah, eu gosto de dirigir à noite, pegar o carro, dar uma volta, então você está sempre cansado. Faz o que você gosta. Prazer. Ah, eu gosto de escutar. Então, assim, quando você começa a colocar a atenção consciente naquilo que te dá prazer, a coisa muda. E tudo aquilo que te dá prazer tem que ser uma coisa construtiva. Você tem que fazer daquilo uma coisa construtiva. E aí cabe a você fazer isso. Isso vai te levar a outros grandes crescimentos, porque você está colocando dentro do seu corpo prazer, alegria, ânimo, né? Então aquela força toda, né, começa a desenvolver um caminho, e esse libido que vai crescendo vai trazer para você ideias, realizações, caminhos, enfim. A coisa começa a andar bem diferente, né? Então você vê que interessante o que é o desenvolvimento da metafísica, né? Então eu vou falar para vocês que vai ter um curso de empreendedorismo. Só que assim, eu não estou só falando o que é a aula, estou dando uma aula para vocês para começar a desenvolver isso. E se tiver interesse, estuda, caso contrário, fica nisso. É o livre-arbítrio. E por isso que de 1 milhão de pessoas, 1 ou 2 caminham, porque são aquelas que são ali predestinadas, elas buscam, elas têm perseverança, elas querem aquilo. Aí toma uma porrada, levanta, cai, levanta outra vez, está sempre ali, escorrega, levanta, sempre lá. Quando você está indo adiante, está crescendo, tem uma galera que não quer isso. Imagina, por que o cara vai conseguir? O cara não é melhor do que eu, né? Por que ele tem que conquistar e eu não? Né?
Aí a pessoa conquista, né? Ou ela está numa posição legal, monta um negócio, ou muda de emprego, tem um momento, ou compra um carro, ou compra uma casa. Nossa, então aí, né? Então essa energia contrária tem que ser trazida para se tornar uma energia positiva. Compreender que isso faz parte do mundo e não uma parte de competição. O humano não pode competir um humano com o outro. Nós não viemos para cá para competir um com o outro. Viemos para cá para um auxiliar o outro. É bem diferente isso. Então, se eu não competir com ninguém, já estou auxiliando. Como é que eu estou auxiliando? Por exemplo, olha, está feito lá, conquistei. Como é que você fez para conquistar? Bom, eu posso te falar algumas coisas e você, o restante você tem que fazer. Não existe uma fórmula mágica, porque para cada um é de um jeito, né? Porque a pessoa pode te contar alguns caminhos, mas assim, quando ela está dormindo, o sonho que ela tem, quando ela acorda, quando ela se deita, ou quando está escovando os dentes, tem uma ideia. Tem uma série de coisas que podem acontecer. O importante é dar o primeiro passo, é principiar o movimento para trazer para você aquilo que de verdade te pertence, ou que é seu, ou assim por diante, né? Então, todo humano tem a capacidade de empreender, com capital, sem capital. Se a pessoa usar, eu não tenho dinheiro, usar sempre esse escudo, esse jargão, é o que ela vai viver. Tá? Ou aquele lá fala assim, mas sem capital não dá pra fazer não, aí tá louco, isso aí nunca vai dar, não vou conseguir, porque não sei o que. Bom, ele já tá profetizando o negativo, né? Aí você fala a pessoa, não, mas eu sou realista. O que é ser realista? Então, o outro pode dizer assim, não, mas eu vivo no mundo real, eu não sou realista, né? Eu vivo a realidade, né? Então, a minha realidade é a conquista, é andar, é caminhar, e não a realidade dos outros. O mundo está de ponta cabeça. O problema do mundo não é meu. Eu não fiz isso. Eu me esforço para manter o mundo melhor. E o que eu tenho que fazer, e posso fazer mais, que eu vou aprender a fazer, eu estou fazendo, não estou parando, não estou deixando as coisas irem por esse caminho, né? Mas quando as pessoas não querem saber de nada, se encostam, não vão adiante, só reclamam, vai acontecer o quê, né? Então nós estamos indo para um mundo que daqui a alguns anos teremos situações com relação a isso, né? A preguiça ela vem crescendo, né? Então é claro que a cobrança também vem e assim por diante. O carnê chega, né? Então nós temos que estar sempre em movimento, sempre buscando, sempre trabalhando, sempre buscando uma coisa diferente, uma coisa melhor, uma coisa maior, para fazer o mundo andar, o mundo crescer, o mundo humano, né? E esse mundo humano oferecer mais para outro humano, e assim por diante, né? Tudo aquilo que fizermos deve beneficiar o maior número de pessoas. Então, por exemplo, eu gosto de ler, mas o que vai beneficiar as pessoas eu lendo? Muito, porque você está aprendendo com os livros. Se você está lendo um livro que não está trazendo nada, para de ler. Nossa, que livro chato, o negócio não sai disso, esse cara não está com nada, não sei. Vai ler outra coisa. Quanto mais você lê, busca, aprende, cresce, né? Quanto mais isso é colocado adiante. Porque se ninguém lê, se ninguém fazer nada, não acontece nada. Não tem... Quando você começa a ler bastante e estudar e se envolver dentro de um conhecimento, o que acontece? Quando uma pessoa fala para você assim, não, será que vai chover hoje? Você fala, caramba, tanta coisa para pensar, ou pensar se vai chover hoje. Se tiver que chover, vai chover. Se não tiver que chover, não vai chover. Sei lá se vai chover. Se chover, eu estou protegido, eu me viro, sabe? Não vai mudar minha vida a chuva. Mas a pessoa quer saber. Ou quer puxar conversa. Por quê? Porque não tem outra coisa para falar. E aí você pode responder, não sei, pergunta os 4 elementos. Como assim? Como assim? Como assim os 4 elementos? Fogo, água, terra e ar. E como é que eu vou perguntar? Vai aprender, vai estudar.
Se vez você ficar preocupado, você vai chover, vai aprender a lidar com os elementos. Então, é esse caminho. Quando você começa a se dedicar mais, você começa já a mudar a sua conversa, a mudar o meio que você vive, mudar tudo. Vai mudando, é natural. E aí, claro, você vai, né? Então, por exemplo, curso de prosperidade. Então, uma das coisas que eu falo é o seguinte: se você quer ser próspero, viva com pessoas prósperas, converse com pessoas prósperas, né? Esteja no meio de pessoas prósperas, né? Se a pessoa vive num meio mais pesado, o que ela vai trazer para a vida dela? Aquele peso. Não preciso falar o que é o pesado. Tem muitas coisas que não são interessantes para o humano, né? Então eu tenho que estar sempre buscando um caminho melhor. Eu tenho que conversar com pessoas que sabem mais do que eu para poder aprender mais. Eu não tenho que ser o professor, eu tenho que ser aquele que aprende. Sempre isso, né? Porque quando você se coloca num patamar de aprender, acabou. Todos nós estamos aprendendo. Então eu estou aqui falando com vocês, eu também estou aprendendo, todo mundo está aprendendo, porque as dúvidas que vocês têm, as perguntas que aparecem, eu vou responder depois, tem coisas que eu nunca pensei, né, em responder, mas nós devemos sempre, né, defender, colocar adiante, ser firmes, né, afirmar aquilo que sabemos, né? E devemos sempre crer naquilo que não sabemos. E por crer naquilo que não sabemos, saberemos. Né? Então, dentro dessa consciência, as coisas começam a se construir diferente. Né? Então, a gente vai levando um passo após o outro e as coisas começam a se desenvolver dentro de um caminho muito mais elevado. Simples assim. Né? O que acontece, né? As pessoas, assim, no geral, elas, conforme elas vão estudando, vão lendo tudo, ela vai crescendo dentro de uma estrutura, né? E isso vai transformando, mesmo porque ela vai se deparar com palavras, com frases, com um monte de coisa, com pensamentos do próprio escritor. Então, tudo isso vai refletir, vai trazer uma estrutura para a pessoa, né? Então, por exemplo, se a pessoa hoje está lendo um livro, alguma coisa, ela está no celular. Simples assim. Ela não está lá fazendo uma compra, ou fazendo um pagamento, ou usando o celular, como hoje, como tudo está ligado a isso, tem coisas que você não consegue escapar desse negócio, né? Não, tá ali fofocando, malocando, vendo a vida dos outros, olhando o perfil não sei do que, vendo que não sei quem falou não sei o que, sabe? E não traz nada, não acontece nada. Né? Não é uma coisa específica que eu vou lá e vou buscar um vídeo no YouTube, buscar alguma coisa para estudar, para ler, para aprender. Não, tá ali, solto, né? Então isso é jogar o tempo fora, perder tempo, né? O que é dito. E é claro que isso não se recupera. 5 minutos que você deixou escapar, não se recupera mais. Então, se eu começar a estudar, levar isso adiante, usar esse tempo de uma maneira diferente, né, a coisa começou a mudar. Simples assim. Mas é necessário determinação, tem que querer, né, tem que estar disposta a fazer isso funcionar. Né? Então vamos lá, sabemos então que hoje temos um curso de empreendedorismo, está aí a oportunidade, por que não conhecer, estudar, né? 8h30 da noite, online, né? Bem simples, tá? Agosto, dia 15 agora, temos um encontro gratuito e presencial aqui no nosso teatro, falando sobre a grande legião da luz, né? Grande conhecimento envolvendo fraternidade branca, ascensionados, eliminados, seres cósmicos, intergalácticos, comando Astar, arturianos, anjos, tem bastante coisa para a gente poder conversar, né? E aí, depois, dia 3 de outubro, nós temos um retiro, né? Estamos aí juntos em retiro,
das 9h30 da manhã até as 17 horas, é um sábado, falando sobre Jesus, sobre o eu sou, né? Desenvolvendo um caminho das passagens, de tudo aquilo que ele vem trazendo, né? Fazer uma ritualística, pão e vinho, fazer uma movimentação, meditações, trazer um trabalho profundo dentro desse estudo aí, tá bom, gente? Então, procurem se inscrever e estarem presentes. E no final do ano, né, dia 13 de dezembro, temos o Bom Belo Grande, trazendo a grande estrutura aí do final de ano, né, do princípio também, 2027, compreender um pouco como tudo isso funciona, para que nós possamos fazer cada vez mais, melhorar aí a nossa atuação nos anos que vão chegando aí. 2027 é um ano de bastante atenção, né? Ele vibra a numeração, a construção dele, a estrutura, né? E quando você tem uma ideia do que ele oferece, você pode trabalhar dentro disso. Então, é maravilhoso poder dominar esse conhecimento aí, né? Então, tá aí a ideia para a gente poder estar desenvolvendo, crescendo e fazer as coisas acontecerem de uma melhor maneira, né? Uma forma maior. Existem anos propícios para uma coisa, para outras, isto é melhor não fazer, aquilo, não sei o que lá. Então, sabendo a construção disso, você se coloca dentro disso. Então, assim, não existe uma profecia, uma bola de cristal, não, um futuro, não é isso, né? Você sabe que 15 horas você tem um compromisso, ou tem que tomar um remédio, alguma coisa, e pô, você sabe disso. Agora, como é que vai ser isso, você não sabe, né? Ainda não passou por isso. Então, eu tenho uma ideia de 2027, ele é isso aqui, ó. Então, eu vou começar a viver ele dia após dia, né? Durante os 300 e poucos dias que o ano oferece, e eu posso me colocar numa consciência que aquele número me oferece. E aí é claro que eu começo a trabalhar isso, e começo a melhorar isso, porque eu tenho consciência do que eu tenho que fazer, entendeu? Para a minha vida e assim por diante. Então, fazer o mundo caminhar melhor. Se isso fosse ensinado em escola, as pessoas aprendessem desde criança a lidar com números, fazer contas, saber em que mês está, como a coisa está funcionando, estaríamos num mundo bem diferente. Mas tá tudo certo, né? Eu sou, eu sou, eu sou. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração. Ó soberanos divinos do grande silêncio, dai-me o sono reparador de que eu tenho necessidade para realizar minha tarefa. Eu vos agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó deuses do grande silêncio, pelo atendimento deste apelo. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó soberanos divinos do grande silêncio, abençoai o alimento que está sobre esta mesa, abençoai os seres que o forneceram, abençoai todos aqueles que contribuíram de alguma forma para o seu preparo, abençoai os seres que o serviram. Eu sou, eu sou, eu sou. Ó toda poderosa presença, eu sou, bem-amados e bem-amado Arturos, eu peço que a chama do perdão do coração do grande silêncio desça em mim e ponha em ordem o que me rodeia. Eu rogo que esta grande chama de amor, de paz e de perdão tome possessão dos meus negócios e que elas aí instaure seu equilíbrio. Eu suplico que os poderes dos 7 Elohim, do coração do grande silêncio, desçam em todas as condições do plano material e que delas se apossem. Eu sou, eu sou, eu sou. Toda poderosa presença, eu sou. Carregai meu manto de luz e enchei-me com o poder e o sentimento do grande silêncio. Fazei que a pressão desta luz seja tão forte do interior para o exterior, que nada na terra possa me atingir. Enchei-me com o amor do grande silêncio que ilumina. Desvelai-me o que eu terei necessidade de saber nos dias vindouros e por toda a eternidade. Eu sou, eu sou, eu sou.
Em nome da minha presença adorada eu sou, em nome do meu amor, de minha sabedoria, de meu poder, de minha autoridade, eu peço e comando que tudo o que eu faço hoje seja realizado pela chama suprema de amor do grande silêncio. Eu peço entrar no grande silêncio em estado de vigília e transformar-me no amor do grande silêncio. Eu rogo que suas poderosas manifestações, suas vitórias e seus poderes surjam no mundo físico por toda parte e para sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu suplico que os anjos do grande silêncio venham ao meu encontro, que eles me preencham com a chama de amor dos seus corações, que reduzam ao silêncio toda discórdia na superfície da terra por onde eu andar. Eu sou, eu sou, eu sou. Em nome da presença divina, eu sou, presente nos humanos e das poderosas zeladoras silenciosas de cada país, apresentamo-nos ante todos os grandes dirigentes do universo e apelamos em favor da humanidade. Imploramos aos soberanos divinos do grande silêncio voltarem à Terra como zeladores e dirigentes de todos os projetos e desígnios concernentes às nações. Eu sou a poderosa e acelerada energia divina que realiza este apelo. Nós vos agradecemos. Um apelo que você pode estar usando na questão também de empreender, né? O velador silencioso, né, são elementais evoluídos, né, que trabalham basicamente como Elohim, né? Então, quando nós damos vazão aos elementais, aí que está a grande brincadeira, né? Nós estamos trabalhando numa criação também, não só para nós, como para todo mundo, né? Dentro da metafísica, nós podemos usar o velador, vela, né? Aonde traz aí todo um propósito, toda uma ideia de conhecimento para poder estar agregando esse fator e estar ajudando as pessoas a caminhar cada vez mais. Então a vela, o que ela faz? Ela vela por aquilo, já diz o nome, velar, né? E ela está trazendo. Então as velas são consagradas, são preparadas para os movimentos, para trazer o resultado que você busca, né? Então é um grande caminho, né? E esse apelo também, como diz, né? Usar os zeladores, as zeladoras para poder fazer o movimento do mundo caminhar diferente, né? E claro, tudo que a gente faz é favorecer o maior número de pessoas. Essa é a grande ideia, né? Então, como aprendizes, né? Apresentamos as movimentações, né? E o auxílio na evolução da vida de nosso planeta. Em nome de nossa presença divina, eu sou, apelamos, examinardes a possibilidade de serem autorizadas no reino interno a eliminação das culpas kármicas dos retardatários que são recebidos de boa fé aqui nesse planeta, que sejam construídas para este fim grandes caminhos de aprendizado para livrar as emanações de vidas de futuras encarnações nesse planeta e com isso assegurar uma evolução desembaraçada para a nossa humanidade. E assim vem acontecendo. A limpeza está sendo feita, né? Em nome do bem-amado Santo Aeolo, apelamos ao poder da luz conduzida pelos grandes seres Hélios e Vesta, Alfa e Ômega. Conservai o caminho eletrônico do universo para sempre puro e perfeito, protegido por um revestimento impenetrável de amor. Seja qual for o caminho pelo qual ele flua, transmitindo sua perfeição a toda a vida. Ainda suplicamos uma dádiva especial da força do poder de luz para desfazer todos os planejamentos prejudiciais ao progresso e bem-estar dos homens e o reino da natureza. Todos
os poderes por detrás desse plano sejam envolvidos pelo fogo cósmico, para que não mais produzam qualquer ação nefasta. Oferecemos nossa energia para propósito e invocamos a vossa misericórdia, proteção e a respectiva liberação da energia cósmica. Grandes seres do karma, nós vos agradecemos. Conselho Kármico, Senhor Anubis. Em nome do poder e com a autoridade da bem-amada presença Eu Sou, apelo ao grande Conselho Kármico, aos ascensionados, legiões de luz, de anjos, seres elementais, para que auxiliem as emanações de vida, libertando-as dos falsos conceitos que prendem a Terra, né? As ilusões. Iluminar, iluminar, iluminar os templos de luz que lhes foram preparados, onde receberão as instruções envolvidas no amor e luz dos bem-amados Manu. Em nome do Santíssimo Eu Sou, afirmo que isto se realiza. Então, através, né, dos movimentos, de todos os apelos, né, a gente vai trazendo aí toda a construção de favorecimento a todos esses seres que necessitam de bastante ajuda, né, para poder manter o mundo funcionando melhor, né? E é claro, né, que nós fazemos parte disso, né, para que possamos ajudar esse crescimento, né, nessa grande movimentação e trazer aquilo, né, que de uma forma ou de outra, né, é necessário para o crescimento aí da humanidade, através dos apelos, toda a movimentação que a gente vem fazendo, né, e assim por diante. Bom, vamos fazer mais um apelo para a gente poder estar encerrando aí o nosso programa de hoje, né, nessa grande movimentação aí. Eu sou resplandecendo, 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 como a chama violeta consumidora em todos os lugares, que me movo em tudo o que entro em contato. Poderosa presença Eu Sou, faça-me resplandecer, 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 como essa chama violeta consumidora, até que nenhuma discórdia possa viver em mim ou no meu mundo. Veja isso, veja, isso entra em manifestação perfeita na oitava física, rápido como um relâmpago, como os amados ascensionados o veem, e eu exijo isso manifestado fisicamente, eu exijo isso manifestado, 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 em toda nossa vitória, 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 alcançada agora mesmo. Todo-Poderoso Eu Sou, Todo-Poderoso Eu Sou, Todo-Poderoso Eu Sou, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pelo raio do amor de Deus, pelo raio do amor de Deus, pelo raio do amor de Deus, pelo raio violeta de Deus, pelo raio violeta de Deus, pelo raio violeta de Deus, pelo raio azul 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 do grande sol central, pelo raio azul do grande sol central, pelo raio azul do grande sol central. E faça isso hoje, faça isso para ficar, faça do jeito de Deus, faça isso pelo raio precipitante de Deus, controlado e protegido para sempre para ficar, cumprindo o plano divino dos amados ascensionados, o jeito dos amados ascensionados em tudo o que fizermos, em contatarmos, até que todos sejam ascensionados e livres. Todo-Poderoso Eu Sou, Todo-Poderoso Eu Sou, Todo-Poderoso Eu Sou. Então tá aí, mais um programa Protocolo X em movimento, colocado para vocês aí. Guardo vocês na aula hoje à noite, um movimento maravilhoso, né? Procurem estudar, porque eu não vou falar para você que é o único caminho, que não é isso. Eu posso dizer a você que é um caminho de crescimento e que vai preencher a sua vida e trazer grandes resultados aí, né? O humano, quando ele tem instrução, ele tem
uma elevação. E as coisas, como você vai se elevando, vai adquirindo coisas que estão elevadas, né? Como uma pessoa não se eleva, ela vive naquilo que está ali, à sua disposição, que nem sempre são coisas interessantes, construtivas e assim por diante. Então, tudo faz parte da busca para que você possa ter contato com tudo isso aí. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um excelente dia a todos. Que Deus nos abençoe e que nos mantenham firmes aí. Tá bom, gente? Muito obrigado por tudo e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.